Anael. Terceira parte. Questão: como se pode saber se aceitamos a luz? A aceitação da luz não é um processo mental, mas um processo de consciência, processo vibratório que se traduz pela ativação do que vocês chamam chakras, em sua totalidade e em sua essência. Essa é uma realidade vibratória e de consciência. Essa é uma percepção inerente à vibração, à rotação dos chakras e às novas potencialidades do ser. Não se trata, portanto, de uma decisão mental. Trata-se de uma decisão de elevação da consciência, traduzindo-se por certo número de indicadores da ativação da referida consciência. Questão: percebe-se interiormente, mesmo se temos medos? Não, é uma percepção real, é uma vibração percebida percorrendo alguns circuitos e alguns centros. Vocês podem ter ativado os circuitos da consciência e as vibrações da consciência, em sua densidade, sem terem, pelo momento, eliminado os medos, alguns medos. Entretanto, vocês podem também ter, por um trabalho específico, eliminado os medos sem, no entanto, terem ativado as vibrações da consciência. A vibração da consciência, ativada ao nível dos centros de energia superiores, ao nível cardíaco, são a garantia do despertar de sua consciência. Essas vibrações, devido à sua presença, devido à sua percepção, permitirão, de maneira eficaz, efetivamente, a dissolução dos medos. Progressivamente e à medida que a vibração da consciência se ativa e se manifesta, as dúvidas não farão mais parte de sua linguagem. Entretanto, os medos podem ser, em alguns casos, mais duradouros a desaparecer. A intensidade de sua transformação e de seu acesso a esta nova dimensão não se mede pelo desaparecimento de seus medos, mas pela intensidade da vibração de sua consciência, em seus centros de energia superiores e seu coração. É esta vibração, em relação com esta consciência, que dissolverá seus medos. Questão: é o que se chama de estado de despertar? O estado de despertar está ligado, de acordo com os modelos evolutivos que podem ser diferentes segundo os seres, exclusivamente ligado, quaisquer que sejam os caminhos de evolução, à abertura de seu chakra do coração. A abertura do chakra do coração não é uma palavra, mas um conceito, mas é uma vibração que acompanha a consciência que se instala ao nível do coração. Questão: como não ter medo de perder esta vibração? Não é um medo, é uma complexidade mental. Ter medo do medo não é um medo. Ter medo do medo é uma construção mental. É preciso, portanto, desconstruir, no sentido em que Miguel lhes anuncia desde vários meses, desconstruir seu mental. Eu me exprimi, por várias vezes, sobre o papel do abandono à luz, sobre o papel da consciência de luz e da consciência do amor. Você emprega a palavra medo, enquanto que não se trata de medo, mas, efetivamente, de um conceito mental. O medo é uma emoção. O medo do medo é já uma construção do mental e não mais uma emoção. Questão: você pode nos falar da alegria? A alegria é um estado. A alegria é sinônimo da vibração da consciência ao nível do coração. A alegria é um estado interior ligado à aceitação da luz. A única alegria verdadeira é aquela que ocorre e que se instala de maneira durável no momento em que a vibração da consciência ativa o que vocês chamam chakra do coração e permite a irradiação da luz. A alegria é, portanto, obtida pela conjunção dos fenômenos de vibração da consciência ao nível do coração, associada à capacidade de emitir essa irradiação. É no que trabalha o Arcanjo Miguel e o conjunto dos seres espirituais, nesse momento. Não há outra porta de saída desse mundo além daquela do coração. Não haverá jamais outra. Isso era previsto e programado antes mesmo de sua aceitação de descida nesta materialidade. Não pode ser de outro modo hoje. Cultivar a alegria não consiste em suprimir o que não é a alegria. Cultivar a alegria consiste simplesmente em acolher a luz no templo interior, tal como o definiu o Arcanjo Miguel, ainda hoje, em sua intervenção. A alegria não é um prazer. A alegria não é uma satisfação. A alegria é realmente um estado de irradiação.
Uma irradiação pode percorrer o conjunto de sua estrutura física e de suas estruturas sutis, entretanto, ela se instala duravelmente apenas a partir do momento em que sua vibração de consciência, ao nível do coração, torna-se coerente e permanente. Vocês podem experimentar lufadas de alegria ou experiências de alegria que os encorajam no caminho. Hoje, pelo mundo, em sua assembleia como em outras assembleias, é possível, pela efusão micaélica e a efusão do Espírito Santo que ocorrerá muito em breve, religar-se de maneira definitiva a este estado de alegria. Neste estado de alegria vocês se aperceberão que tudo se torna relativo. O único absoluto é a permanência da alegria. Vocês observarão também que, quando se instala esta vibração da consciência ao nível de seu coração, um pensamento ou uma emoção que não vá no sentido da realização da luz enfraquece consideravelmente a alegria. Há, portanto, um fenômeno de aprendizagem, mesmo no momento em que esta vibração de consciência é definitivamente adquirida, que os conduzirá muito mais facilmente do que não importa qual mestre, encarnado ou não, a sua realização no despertar. Mas a primeira etapa é verdadeiramente ativar a vibração da consciência ao nível do coração. A pressão do ultravioleta trabalhou, no primeiro tempo, e isso é normal, ao nível dos chakras superiores. Entretanto, ao nível desses centros de energia superiores existe certo número de armadilhas, é claro, em particular aquela do ego, aquela da total potência espiritual. Naquele momento, se vocês aceitam se entregar à vibração do coração, pouco a pouco a pressão sentida ao nível da cabeça vai, muito naturalmente, difundir-se no peito e realizar a vibração da consciência do coração, permitindo-lhes então fazer o aprendizado, num tempo extremamente curto nesta vida, em seu instante presente e nos dias e semanas que passam, da instalação durável deste estado. Trata-se, portanto, efetivamente, de um processo vibratório e de um processo de consciência e absolutamente não de uma decisão mental ou de qualquer desejo a atualizar. Questão: nesse processo, qual é a inter-reação do coração interior, do coração espiritual, do coração divino? O que eu falo é o coração interior ou o coração divino. A vibração da consciência está ligada à reativação, segundo as terminologias diferentes, de suas partículas ditas adamantinas, ou ainda gota vermelha e gota branca, ou ainda chakra da alma e chakra do espírito. Há, portanto, unicidade do processo. Questão: dos planos superiores em que você se encontra, vocês constatam um avanço espiritual da humanidade. Parece-me que o arcanjo Miguel lhes exprimiu esta realidade. Ele falou de pontos de luz, tais como nós os percebíamos, que se acendiam literalmente na superfície da Terra. Quando foi dito, em inúmeras palavras, se um ser humano se despertasse, a face do mundo mudaria, essa é a estrita verdade. Hoje, uma multidão de seres se desperta, real e totalmente, à divindade, à luz e ao amor. Isso é indescritível ao nível de nossos planos dimensionais. Isso se traduz, em nosso nível, por uma explosão de alegria e um crescimento real da luz, tanto sobre sua terra como ao nível da fonte. Isso é considerável. Lembrem-se do que o arcanjo Miguel lhes disse também, que o afluxo de luz e que a revelação da luz nesta densidade provocaria um processo de desconstrução. Este começou, obviamente. Este acelera-se, obviamente. Esta desconstrução é necessária, devido à própria presença da luz, devido à própria amplificação da luz. Trata-se de um trabalho salutar e vital quanto ao estabelecimento da nova luz na nova dimensão. Questão: pode-se considerar que é um bonito fogo de artifício cósmico? A palavra fogo de artifício é ainda um pouco prematura. Eu procuro a terminologia. Nós podemos dizer que tínhamos, pelo momento, não um fogo de artifício, mas certo número de bombinhas que, efetivamente, se acendem. Nós esperamos poder transformar isso em fogo de artifício, muito proximamente. O que eu posso dizer é que sua consciência de alma humana encarnada reflete-se diretamente na atividade da consciência suprema do Cristo solar, ou seja, na entidade a quem vocês chamam o Sol. Progressivamente e à medida que a consciência humana, em número, se desperta, progressivamente e à medida que a vibração da consciência se instala no coração, progressivamente seu sol se inflamará, no sentido próprio.
Antes da efusão da radiação da pressão do ultravioleta, sua consciência, ao nível, eu diria, global, da humanidade, estava num limiar extremamente baixo, mesmo se vários seres humanos estavam já despertos à vibração da consciência do coração. Desde a efusão do ultravioleta, o nível de consciência, em sua globalidade, deu um salto, ou um pulo, para mais luz, extremamente importante. Entretanto, nós esperamos muito mais, mas nós estamos confiantes em sua vontade de bem, em sua vontade de luz, e em seu abandono à luz. O final de seus conflitos, o final de seus aborrecimentos, quaisquer que sejam, a porta de saída, como eu dizia, apenas pode se encontrar nesse nível. Questão: pode-se dizer que a experiência da encarnação reforça a luz? Isso não é de modo algum exato. Vocês eram já os mestres de luz. O sacrifício de sua unidade reforçou em vocês a própria pressão da luz. Pela compressão, hoje, esta luz se revela. Não se pode dizer que vocês partiram de mais baixo do que vocês estão hoje. Vocês partiram de bem mais alto do que onde vocês estão hoje. Isso foi chamado, eu creio, de um modo um pouco arbitrário, uma queda deliberada e desejada e aceita, enfim, efetivamente, de fazer crescer a luz. Questão: desejada pelo Pai ou por nós? Decidido por vocês mesmos e ninguém mais. Decidido, também, pelo grande Melquisedeque, que vocês seguiram com amor e com perseverança. O Pai, assim como vocês o chamam, a fonte, deixa livre a totalidade de seus filhos nas múltiplas dimensões existentes, livre do caminho deles, do destino e da experiência deles. Simplesmente, o Pai, a fonte, se lembra a consciência, em momentos precisos que, aqui, em seu mundo, vocês chamam fins de ciclo e inícios de ciclo. Esses ciclos, que vocês poderiam assimilar a um círculo, não são, de fato, círculos. Esses ciclos são espirais que os trazem a uma oitava superior a cada vez. Entretanto, vocês são todos livres, vocês foram todos livres para virem nesta dimensão, qualquer que seja seu espaço e sua dimensão de origem. Vocês experimentaram a liberdade, o livre-arbítrio, enquanto estavam totalmente determinados. Essa é a graça desejada pelo Pai. Entretanto, a fonte chega à maturidade em sua manifestação, a fim de despertar totalmente o que vocês são. Nesse sentido, somente os seres que creem ainda, nesses momentos preciosos, serem livres e conservarem seu livre-arbítrio, prosseguirão uma experiência da matéria. Isso é, como lhes disse e repetiu o arcanjo, nenhuma punição, nenhuma promoção, nenhuma recompensa. Isso faz parte integrante de sua liberdade. A maior das liberdades não é exercer seu livre-arbítrio. A maior das liberdades é compreender seu determinismo absoluto de luz. A palavra livre-arbítrio não pode, em caso algum, ser pronunciada por seu espírito nem por sua alma, porque ela é eterna, religada à fonte de toda a eternidade, e devendo retornar à fonte. Somente a projeção de sua consciência nesta densidade chamada personalidade os faz falar de livre-arbítrio. Ao nível da alma revelada e despertada, ao nível do espírito revelado e despertado, em sua densidade, o livre-arbítrio não pode existir. Questão: como, nesse caso, se explica as recusas de encarnação? A encarnação corresponde, de início, à precipitação de sua alma e de seu espírito nesta densidade. A recusa de encarnação assinala, portanto, na totalidade ou em parte, uma recusa, não da personalidade, mas da alma e do espírito, a um dado momento, de viver os caminhos da encarnação para uma determinada vida. Isso entra totalmente no determinismo total da luz da alma e do espírito antes da encarnação. Entretanto, o fato de que a alma e o espírito não estejam inteiramente densificados, corporificado, traduz-se, para a alma que se manifesta através da personalidade, por o mal-estar. Há, através do que vocês chamam recusa de encarnação, a expressão de um sofrimento da alma que, justamente, não aceitou o livre-arbítrio ligado à personalidade. O livre-arbítrio repousa na noção de escolha. A escolha é a ilusão criada pela personalidade. Na verdade, ao nível do espírito e ao nível da alma, houve escolha voluntária, mas a escolha voluntária não se chama mais uma escolha, mas chama-se um sacrifício. Isso está ligado à descida da alma e do espírito nesta densidade e nesta dimensão.
O sacrifício completa totalmente o livre-arbítrio e a expressão maior de seu determinismo de alma e de espírito. A realização da vibração da consciência da luz, que lhes é solicitada hoje, corresponde ao reconhecimento de seu determinismo e ao abandono de seu livre-arbítrio, que vocês creem ser tão fundamental. Entretanto, nós não imporemos jamais, qualquer que seja a dimensão de onde vimos, a uma alma, a um espírito e a uma personalidade, renunciar a isso enquanto ela não tomou consciência, ela mesma, desta noção de determinismo absoluto. Em resumo, o livre-arbítrio é uma liberdade atribuída às crianças que recusam crescer. Entretanto, o arcanjo Miguel os chamou, e os chamará cada vez mais frequentemente, mestre. Mas esta dimensão é sua dimensão real de alma e de espírito. Para isso, é preciso que a personalidade se apague totalmente diante da vibração da consciência. Apenas nesta única condição é que vocês poderão realizar a alegria e a felicidade de seu determinismo. Não pode haver ligação e comunicação mais forte com a fonte do que com o determinismo. O livre-arbítrio os afasta da fonte e reforça a personalidade e ele pode mesmo chegar a apagar a alma e apagar o espírito, de maneira temporária, em sua densidade. Nesse sentido, o livre-arbítrio é uma criação, não da fonte, uma vez que vocês aí estão religados de maneira inabalável, mas efetivamente uma criação de sua dimensão dissociada. Enquanto sua consciência funciona crendo que ela tem a escolha, e ela a tem realmente, se o decide, enquanto ela funciona deste modo, ela não pode realizar a divindade no si. Realizar a divindade no si, ou seja, o despertar, corresponde ao abandono total de seu livre-arbítrio. O determinismo, eu o repito, é a maior de suas liberdades. Aceitando a vibração da consciência ao nível de seu coração, vocês aceitam despertar e revelar sua afiliação divina. A luz é determinante e determinada. A alma pode fazer escolhas, em momentos privilegiados, afastando-o de seu determinismo, através da criação de alguns números de manifestações chamadas, nesse mundo, encarnações, correspondendo à ilusão do livre-arbítrio. Questão: nós somos determinados a retornar à fonte, é isso o determinismo? Sim. O determinismo é realmente sua filiação eterna à fonte, quaisquer que sejam os jogos da ilusão que vocês adotem. Quaisquer que sejam as experiências que vocês se acreditam livres para realizar, elas são atribuídas apenas porque sua ligação e filiação não podem desaparecer. Não existe, e não existirá jamais, alienação da consciência. A consciência é eterna. A consciência não pode morrer. A consciência pode, por vezes, ocultar-se para as necessidades da experiência, devido mesmo à aceitação de certa forma de livre-arbítrio nesta densidade, mas jamais, ou jamais, uma consciência pode ser destruída. Isso é verdadeiro assim que o mecanismo chamado individualização da alma ocorreu. Uma alma que se cria não pode mais ser destruída. Quaisquer que sejam seus caminhos, quaisquer que sejam seus reveses, quaisquer que sejam suas sombras, ela fará, necessariamente, retorno à fonte. Essa é a condição da criação desejada pela fonte. Questão: nos universos existem várias fontes que são oriundas da fonte. A fonte é una. Entretanto, ela se desdobra de si mesma. O melhor exemplo que eu posso dar: o Sol central desta galáxia está situado, ao nível de um dos sóis, do que vocês chamam Sírius. O Sol central do conjunto das galáxias é, portanto, o Sol central de Sírius, é Alcione, ponto que se desdobra em uma multidão de pontos que, pelos tons de luz em ressonância, são ligados uns aos outros. Assim, a fonte se desdobra ao infinito através da criação das almas. Portanto, existe uma fonte una espelhada nela mesma em sua própria criação e criando, assim, uma imagem do espelho chamada fonte, ela também. Do mesmo modo, a alma humana é portadora da vibração da fonte. A primeira de suas fontes é, obviamente, o Sol, princípio de ida, princípio crístico. A segunda fonte é a fonte intraterrestre, ela, muito mais diretamente religada ao Sol central do conjunto das galáxias. Existe, em seguida, uma segunda conexão e interconexão com o Sol central desta galáxia. Este poderia ser colocado em ressonância com sua alma. Existe também uma conexão com a fonte da fonte, portanto, com o Sol central, não mais de sua galáxia, mas das galáxias.
Esse tem por princípio de ressonância o espírito. Questão: os povos do intraterra têm igualmente a possibilidade de observar o céu estrelado? Os povos do intraterra não veem as estrelas, eles veem a luz. Não há alternância dia e noite. Não pode haver, nesta interioridade, alternância dia e noite. As estrelas, tais como vocês as definem, não são mais exteriores, mas interiores. Não se esqueçam de que o mundo manifestado sobre o qual vocês vivem é uma exteriorização, enquanto que os mundos interiores são interiorização. A luz lhes aparece como oscilando de dia a noite, portanto, vocês percebem as estrelas. No intraterra, vocês percebem apenas a luz. A luz vem de toda parte, porque vocês estão na realidade da manifestação. Assim, a reversão ou a passagem de um mundo de superfície para um mundo interiorizado corresponde a um retorno à fonte, mas, aí também, o retorno à fonte se faz de múltiplas reversões em múltiplas reversões, sucessivas, de dimensão em dimensão, de tempo em tempo, e de espaço em espaço. A reversão é a própria chave dos mecanismos sutis da vida. Não pode haver evolução sem reversão. Não pode haver gradação de consciência sem reversão. Essa reversão concerne ao tempo e ao espaço, ela concerne também ao conjunto das dimensões reveladas tais como vocês as percorreram. Eu vou parar aí, esperando que isso não vá perturbar demasiadamente suas noites. Até breve. Outras Dimensões, 17 de maio de 2009. Tradução: Célia G. Mensagem atemporal.